coração de Deus e no meu também, amém? Glória a Deus. Meus queridos, que culto abençoado. Falar sobre missões é sempre para mim uma alegria, porque falar sobre missões é a mensagem central da Bíblia, porque nos dias em que estamos vivendo, a igreja ela fala muito para dentro, e quando se fala em missões, se fala para fora, se fala além das quatro paredes, além das fronteiras, se fala na principal missão da igreja, que é levar a mensagem da palavra do Senhor, amém? Graça e paz a todos, boa noite a todos os nossos irmãos, amigos gideões aqui presentes, a todos os visitantes. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Podem sentar, meus queridos. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 15 e o versículo de número 16. João 15 e versículo 16, eu vou pedir para que seja projetado aqui, para que possamos todos ler na mesma versão. A palavra de Deus diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao meu Pai, Ele vos conceda. Amém? Esse texto é um texto que fala muito a respeito da missão, do propósito da igreja, de entender esta posição em que nós fomos colocados quando escolhidos e nomeados e também enviados para levar esta mensagem da palavra do Senhor. Antes de eu falar a respeito, entrar propriamente no texto em que nós lemos, eu quero falar um pouco a respeito dos trabalhos que são desenvolvidos e esta igreja tem apoiado, né? São trabalhos oficiais do pastor Jeová, e ele está há 16 anos na Venezuela fazendo um trabalho na região de Guaicara. Enquanto eu estiver pregando aqui, os irmãos vão estar passando algumas fotos dessas obras que nós estamos contribuindo e levando, ajudando a levar a mensagem da palavra do Senhor, amém? Tem também o pastor Babão, Babão, na Cracolândia, que está ali levando a palavra do Senhor, né? Oxalá o trabalho dele acabe ali na Cracolândia agora com esse desfecho ali, com esse momento em que está vivendo, que não volte mais aquelas pessoas para aquela situação degradante, mas eu tenho certeza que ele continuará fazendo a missão de levar a palavra de Deus e ajudando aquelas pessoas que são dependentes químicas, até porque elas não desaparecerão, irão para outros locais, e ele sem dúvida continuará levando a mensagem da palavra de Deus através da ajuda de você que tem contribuído com esta missão ali em São Paulo, na Cracolândia. Também essa igreja contribui com o trabalho Igrejas Sem Paredes e também o trabalho Gideões Missionários ou Gideões Internacionais, aonde o irmão falou aqui que nós tivemos aí o privilégio de ajudar com aproximadamente 780 exemplares. Isso é uma bênção, irmãos, a palavra de Deus sendo enviada. Temos também o projeto Sementinha, com o pastor Luiz aqui em Lacerda, cumprindo, né, a mensagem da palavra de Deus que devemos fazer primeiro em Jerusalém. Nós temos aqui o projeto Sementinha aqui em Lacerda com o pastor Luiz, que também é assistida por nossa igreja. Outras pessoas ajudam, mas nós também estamos ali ajudando, contribuindo, cooperando para que este projeto, que é um projeto com crianças, né, na periferia da cidade, e tem sido uma bênção. Já tive a oportunidade de estar ali algumas vezes com o pastor Luiz, e de fato é um trabalho missionário, amém? E temos a nossa missão, que é a nossa missão vilena, né? É uma missão que nós já podemos considerar a nossa Judéia, né? Saímos de Jerusalém, já estamos na Judéia e Samaria e até os confins da terra, como diz a palavra do Senhor. Então tem um casal de pastores aqui nosso que estão ali, e esta igreja por muito tempo, né, 100% foi sustentada
por vocês, membros aqui presentes, e hoje ainda em partes e é uma obra missionária, e logo, logo essa obra será uma obra autônoma, e aí a igreja irá partir para outros projetos, outras portas se abrirão, para que possamos também levar a mensagem da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero registrar aqui a presença da Patrícia, por favor, Patrícia, fique em pé. Patrícia, né? Ela está indo para fazer missões, vai agora para Jocum, né? Vai ficar um período ali na Jocum se capacitando, e vai estar, daqui de Lacerda, da Só o Senhor é Deus, né? E vai estar indo, enviada para fazer a missão do Senhor. Irmãos, muito obrigado, Patrícia. Orem pela vida da Patrícia. Missões se faz de 3 maneiras: com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos daqueles que contribuem. Então aqui está os pés de quem está indo fazer a obra do Senhor. Orem pela vida dela. Nós não escolhemos para onde vamos, não sabemos para onde vamos quando nos colocamos à disposição do Senhor, né? E que Deus possa te usar, Patrícia, poderosamente, que você seja um canal de Deus para levar a mensagem da palavra do Senhor. Conte com as nossas orações e com as nossas contribuições, porque esta é uma igreja que ora e é uma igreja que contribui, e também uma igreja de muitos que serão enviados ainda para o campo missionário para pregar e anunciar a mensagem da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Meus queridos, sem mais delongas, João 15:16, não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides em meu nome ao Pai, Ele também conceda a vocês. Jesus aqui no capítulo 15, ele está falando, trazendo uma parábola da videira e os seus ramos. Os ramos, a saber, somos nós, e Jesus é a videira verdadeira, e essas varas somos nós, e estamos em Cristo como videira, sendo esses ramos por um propósito, para uma missão, que é a missão de dar frutos, a missão de produzir frutos, porque a palavra que está aqui, está claramente dizendo que nós fomos chamados e nomeados para dar frutos. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer, amados, que nós fomos escolhidos. Mateus no capítulo 22, o versículo 14, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então você que está aqui, você foi escolhido pelo Senhor para propagar a mensagem do Evangelho. Você foi escolhido pelo Senhor para ser um missionário. Você foi escolhido pelo Senhor para desempenhar tamanha tarefa para o reino de Deus. A palavra de Deus está nos dizendo que Ele nos escolheu. Mas antes de falar a respeito desta missão do ID de Jesus, desta incumbência que nós recebemos do Senhor, nós precisamos entender que um dia nós fomos chamados. Antes do ID, houve um vinde. A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um dia éramos nós que estávamos no mundo, sem Deus, sem esperança e sem Jesus. Era nós que estávamos cansados e sobrecarregados, e pelo Senhor fomos chamados, e nós fomos evangelizados, fomos alcançados pela vida de alguém que se disponibilizou em levar a mensagem da palavra do Senhor até a nossa vida. Nós fomos alcançados pela vida de alguém que se disponibilizou em ser um canal de Deus para nossas vidas, em alguém que se disponibilizou em fazer o chamado de Deus e levou a palavra do Senhor e chegou até a nós. É isso que nós precisamos compreender, que antes de nós, amados, irmos levar a palavra, primeiro nós fomos até Jesus pela vida de alguém, e nós precisamos que quando nós fomos alcançados pela palavra de Jesus, pela vida de alguém, e isso também deve se repetir em nós, nós também podemos, devemos e temos a incumbência de levar também a palavra do Senhor àquelas pessoas que ainda não conhecem a verdade do Evangelho. Então, depois que nós decidimos ir até Jesus, nós recebemos uma segunda ordem. Qual que era a ordem? Ficai. A Bíblia vai nos dizer em Lucas, no capítulo 24 e versículo 49, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, pois, em Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. Meus amados, então quando nós fomos alcançados pela mensagem do Evangelho, e nós aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos uma outra incumbência de Jesus, que é ficar em Jerusalém. Quando a Bíblia está dizendo ficar em Jerusalém, é como se a Bíblia estivesse dizendo assim: olha, vocês precisam ficar no templo, na igreja, porque é esta conotação espiritual. Lembra quando Jesus está no poço de Jacó falando com a samaritana, o que ela diz? Ela diz assim: olha, vocês judeus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Ela está fazendo uma clara menção à igreja, ao templo que Salomão ergueu. Então Jesus está dizendo para aquela mulher que não é na igreja, não é em outro lugar, mas não é no monte, mas em qualquer lugar que se deve adorar ao Senhor. Mas a conotação de Jerusalém é a conotação de templo, e Jesus está dizendo: vocês precisam ficar em Jerusalém. Até quando? Até que vocês sejam revestidos de poder. Meus amados, ser revestidos de poder não é falar em língua estranha, até porque tem gente falando em língua estranha aí de tudo quanto é maneira, de tudo quanto é tipo, e nós sabemos que aquilo não procede de Deus, uma invencionice, uma criação humana, mas ser revestido da presença e do poder é sermos cheios de Deus e capacitados para levarmos a mensagem da palavra do Senhor. E nós que estamos aqui fomos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para ficar na igreja girando no manto, pulando, recebendo. Irmãos, isso é bom, isso é gostoso, maravilhoso, mas não foi para isso que nós fomos revestidos de poder. Nós fomos revestidos de poder para levar a mensagem da palavra do Senhor. A palavra de Deus, quando Jesus está falando com os seus discípulos antes de ser aceso aos céus, lá em Atos, no capítulo 8, ele diz assim: ó, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para que vocês vão ser revestidos de poder? Para vocês serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Somos revestidos do poder, da presença, da glória do Espírito Santo, para sermos testemunhas, para sermos anunciantes, para sermos pregadores desse Evangelho. Jesus chamou você. A Bíblia vai nos dizer em Marcos, no capítulo 16, 15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem imperativa de Jesus para o pastor Cleito. Esta é uma ordem imperativa de Jesus para o pastor Adavo, para o pastor Zeônio, pastor... Não, irmãos. Esta é uma ordem imperativa de Jesus para você. Agora existe, irmãos, um grupo dentro da igreja, e digo, um grupo grande, que quer terceirizar essa responsabilidade. Não, mas eu já estou contribuindo, eu já dou meus dízimos, eu dou minha oferta. Então você acha que com os seus dízimos e as suas ofertas, você está terceirizando para mim, que sou pastor, a sua missão de levar a mensagem da palavra de Deus? Você nunca será capaz de terceirizar isso, porque Jesus chamou você para ser testemunha em Jerusalém. O que é Jerusalém? A sua casa. O que é Jerusalém? A sua rua. O que é Jerusalém? O seu bairro. Jerusalém é você começar ali aonde você reside, aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você leciona, aonde você estuda. Isto é Jerusalém. Depois que você anunciar a mensagem lá, então você está capacitado para ir à Judéia, Samaria e até os confins da terra, levando a mensagem da palavra do Senhor. Não tem como você terceirizar. Esse é um chamado para a igreja. Esse é um chamado para você. Se você está aqui porque o Senhor te escolheu, se você está aqui porque o Senhor te chamou, te nomeou, e Ele espera que você dê fruto. A palavra de Deus, amados, ela é clara em nos dizer que o Senhor, Ele nos escolheu. Fomos escolhidos, selecionados, eleito, preferido. Ou seja, Deus selecionou você entre muitos outros. Deus preferiu você, elegeu você. Notem, existia uma oportunidade de escolhas, porque a palavra de Deus está dizendo: muitos são chamados, e dentre muitos, Deus escolheu você. Existiam outras opções, mas Deus escolheu você.
nós fomos escolhidos. Além disso, fomos nomeados ou designados, indicados para um cargo. E ao nos nomear, Ele nos qualificou para este cargo. E Ele nos deu algumas nomeações e algumas qualificações que eu quero compartilhar com você. A primeira, Ele nos chamou para sermos embaixadores. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Irmãos, embaixador é a categoria hierarquicamente mais importante da representação diplomática de um Estado junto ao outro. Deus te chamou e te deu uma função, que é uma das funções mais importantes na hierarquia celestial, porque você é um representante de Deus. Você é representante de uma nação. Que nação é essa? Brasileira? Que nação é essa? Americana? Que nação é essa? Japonesa? Não. Você é representante, embaixador da nação celestial. A Bíblia vai nos dizer em Filipenses 3:20: pois a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo. Ei, você foi chamado para ser um embaixador, um representante de Jesus aqui na terra. Como que está a representação do céu? Através da sua diplomacia. Como está a representação do céu? Através do que você tem mostrado Cristo através às pessoas, através de você. O que as pessoas pensam de Jesus, o que as pessoas pensam da igreja através da sua vida. Você recebeu uma missão e é uma das missões mais importantes, embaixador do reino de Deus. A Bíblia vai nos dizer, Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2 e versículo 11: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Ele está dizendo, olha, vocês não são desta terra. Vocês estão nesta terra, mas não pertencem a essa terra. Vocês estão neste planeta, mas não pertencem a este planeta. Vocês são peregrinos e forasteiros. Ei, a nossa nação, o nosso lar é na mansão celestial com Jesus. E aqui somos representantes dele. E ele espera que ele seja bem representado através da nossa vida. Meu querido, o caldo vai entornar para a sua vida ainda hoje. Você é representante de Deus. Como as pessoas veem a sua igreja através da sua vida, como as pessoas veem o evangelho através da sua vida, você é um representante de Jesus. E não adianta, irmãos, Jesus disse isso. E eu vos entregarei, Jesus disse aos discípulos, e eu vos entregarei a chave deste reino. Ei, irmãos, o reino de Deus foi entregue na mão do homem. É nós que administramos o reino de Deus aqui. E há contas a prestar com o nosso Senhor. Você é um representante dele, então cuide bem da representação que está na sua mão. Faça o que ele espera que você faça. A Bíblia vai nos dizer que ele, além de nos nomear como embaixadores, ele também nos nomeou como ministros. Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 3 e versículo 6: o qual também nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento. Você é um ministro de Deus. Mas é tão lindo, porque a palavra ministro aqui no latim é ministro com U, que na verdade significa servo. E aí, tem uma galera aí que está achando que ser ministro de Deus é grande coisa. É a última bolachinha do pacote. Você sabe quem era comparado com o ministro? Sabe qual que era a função de um ministro, principalmente? Era aqueles remadores que ficavam naqueles barcos antigamente, remando e levando o barco para o seu destino. Ninguém sabia quem era, nem sabia quantos eram, mas sabia que existia alguém empregando força bruta para que o barco chegasse ao seu porto seguro, para que o barco chegasse ao seu destino. Ei, você é ministro.
As pessoas ainda que não te conheçam, ainda que você não apareça, ainda que o seu nome não seja propagado, mas é você que está lá embaixo remando, porque você é servo, ministro, chamado para levar o barco do evangelho e da salvação. As pessoas, ainda que elas não te conheçam, não te vejam, ainda que não reconheçam o seu trabalho, mas você foi chamado para ser ministro de Deus e ser servo na obra do Senhor. Então você é ministro, servo da obra do Senhor. A Bíblia nos chamou também para sermos administradores. Jesus nos chamou para sermos administradores, embaixadores, ministros e administradores. Pedro vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 10 e 11: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém prega, fale como quem comunica a palavra. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado. Nós somos administradores, irmãos. Nós não somos donos disso aqui. Nós não trabalhamos, irmãos, para sermos reconhecidos. Nós não trabalhamos para ganhar louros e fama e glória e reconhecimento dos homens. Mas nós trabalhamos para que o nome do Senhor cresça e nós diminuamos a cada dia. Pedro está dizendo aqui: se você prega, se você canta, se você ora, se você faz missão, se você contribui, você faça tudo, sirva conforme a graça que Deus te provê, de maneira que em tudo que você está fazendo, Deus seja glorificado. É Ele, para Ele e por Ele que seja toda a glória. Deus te chamou para ser administrador, então Deus primeiro te escolheu. Havia outras opções, mas foi você que Deus escolheu. Ei, olhe para o irmão que está do seu lado, ele não está entendendo ainda, e fala para ele: foi você que Deus escolheu. Foi você que Deus escolheu. Você que não olhou para ninguém, não falou para ninguém, provavelmente é eu que não faço isso. Eu vou falar aqui para você, olhe para mim. Deus escolheu você para fazer. Deus escolheu você para fazer. Não adianta querer terceirizar. Não adianta querer jogar isso no colo de ninguém. Deus chamou você para fazer. Ele não abre mão de você. Existiam outras opções, mas Ele escolheu você. Depois que Ele te escolheu, Ele te nomeou como embaixador, como ministro, como administrador. Para quê? Para te enviar. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. E vos nomeei como embaixadores, como ministros. Para quê? Para vocês irem. Mas não é ir de qualquer maneira. É ir e dar fruto. E tem mais uma. O seu fruto tem que permanecer. Discipulado. Porque, irmãos, não adianta você ir, levar, ganhar e deixar a sorte. Deus, eu fiz a minha parte, agora é com o Senhor. Não. Você ganhou, vai cuidar, vai discipular, vai encaminhar, vai batizar, porque isso que o Senhor quer, que o seu fruto permaneça. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus que está nos dizendo que nós fomos enviados pelo Senhor. Fomos enviados para quê? Primeiro, para pregar o Evangelho. Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A sua primeira e maior missão, pregar a palavra de Deus. Para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu vizinho, na sua casa, para os seus parentes. Comece em Jerusalém. Comece em Jerusalém. Irmão, comece sendo uma pessoa boa que compra e paga. Comece sendo uma pessoa boa que dá bom testemunho. Comece sendo uma pessoa que mesmo quando não abre a boca está anunciando a mensagem da palavra do Senhor. Lembra de Eliseu? Aquela mulher não conhecia Eliseu propriamente dito. Ela sabia que era um homem de Deus, via o comportamento dele, sabia com quem ele andava. Um dia ela está lá, pastor, com seu marido, olhando pela janela, e Eliseu está passando. Ela diz para o marido: bem, não é de hoje, eu tenho observado,
este verdadeiramente é um servo de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele aqui no fundo. Ele está direto aqui na cidade, e eu percebi que ele fica meio rodado aí, mas nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um quartinho aqui em casa, vamos botar ar-condicionado, um frigobar aqui, porque quando ele vir aqui na cidade, ele vai ficar aqui em casa, porque tem observado que este verdadeiramente é um servo de Deus. E existe uma frase que diz assim: pregue em todo tempo. Quando não tiver jeito, abra sua boca e diga palavras. Pregue com o seu testemunho. Pregue com as suas vestes. Pregue com o seu comportamento. Porque o Senhor te chamou para pregar o Evangelho. E Paulo disse: foi-me imposta esta obrigação, e ai de mim se não fazer. Primeira coisa que fomos chamados para pregar o Evangelho do Reino. A segunda coisa que fomos chamados para fazer é fazer discípulos. Mateus 28:19, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelizou, trouxe para a igreja, a pessoa se converteu, aceitou Jesus, você é o pai dele na fé, a mãe dele na fé, discipule ele. Mostre para ele que ele vai enfrentar as diversidades, perseguições. Mostre para eles as adversidades que o Evangelho nos proporciona. Porque estão vendendo um Evangelho, irmãos. Estão vendendo um Evangelho de facilidade. Um Evangelho do venha como estás e fique como estás. O Evangelho de Jesus é o Evangelho do venha como estás. Você vem do jeito que está, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a pessoa é homossexual e está conosco, vem, irmão, abrace ele, aceite ele, mostre amor e carinho por ele, mostre que aqui ele é bem recebido, bem aceito, seja ele o que for, mas ele tem que saber, a verdade tem que ter poder de libertação, porque é isto que o Evangelho produz na vida das pessoas. E a palavra está dizendo que nós fomos chamados para fazer discípulos. Então não solte a pessoa sem você discipulá-la, mostrar para elas as adversidades, mas também as glórias, as bênçãos e as vitórias que está em Cristo nos proporciona. Nós fomos chamados também para curar os enfermos, isso é missão da igreja. Lucas no capítulo 10, Jesus vai pegar 70 dos seus discípulos, e qual que é a missão? De 2 em 2, ide pelas aldeias, pregar o Evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Nós fomos chamados para curar os enfermos, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É missão da igreja, é missão nossa, irmãos. Ouse orar. Tente orar. Eu gosto de falar do vô da Adriana, porque falava assim, estou com dor de cabeça. Antes dele oferecer um dipirona, ele oferecia uma oração. Mas nós achamos mais fácil ir lá comprar um dipirona, comprar um Neosaldina e dar para a pessoa. E nós temos o poder de Deus na nossa vida. Fomos revestidos e capacitados para colocar a mão sobre o enfermo e decretar a cura na vida dele no nome de Jesus. Deus nos deu, isso é algo da igreja. É algo que você... Irmão, vamos fazer um teste, experimenta isso. No dia que o seu filho chegar e falar assim, mãe, meu dente está doendo, meu ouvido está doendo, estou com dor de cabeça, seu marido, sua esposa, você fala assim, joelha aí, eu vou orar por você. Ai, pastor, tem vergonha. Vergonha, irmão? Faça isso no nome de Jesus, e eu te prometo, pelo poder da palavra de Deus e pela autoridade do Evangelho, você vai ter essa experiência com Deus na sua vida. Jesus vai curar, porque esta autoridade foi dada à igreja. Ele nos chamou para pregar o Evangelho, fazer discípulo e curar os enfermos, e depois nos chamou para frutificar. Qual que é o propósito da fruta, irmão? Glorificar o Pai. E como que isto é possível? Tendo comunhão com Ele. No texto que nós lemos, lá no versículo 4, está dizendo, estais em mim, eu em vós. Isto é comunhão, relacionamento. Quando nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, irmãos, a Bíblia está dizendo, vocês vão me pedir o que quiser e vos será feito, porque sem mim nada podeis fazer. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Esta igreja é uma igreja missionária, mas ela é uma igreja que precisa, além de ser uma missionária que ora, que contribui, uma igreja missionária que vai.
Imagine se você assentasse no seu coração, irmãos. Esse ano eu vou trazer uma alma para Jesus. Olha, irmãos, não é uma missão ousada. Nós estamos aqui hoje aproximadamente 200 pessoas. Se você assentar no seu coração hoje de fazer missões e falar assim: Deus, me dá aí uma alma nesse ano, daqui para dezembro. Irmãos, daqui para agosto nós estamos fazendo 2 cultos. Se você ousar no seu coração e dizer: eu não quero nem ganhar uma alma, eu quero todo domingo levar uma vida, uma pessoa para a igreja. Onde que você mora? Eu vou te buscar. Não, domingo, vamos no culto domingo. Não, domingo eu vou. Você fala: não, você é meu convidado especial. Eu vou na tua casa te buscar. E digo mais, depois do culto, aleluia, nós vamos na pizzaria comer uma pizza. E se você assentar no seu coração, presta atenção no que eu estou falando para você. Se você assentar no seu coração de trazer uma pessoa no culto todo domingo, irmão, não é difícil. Uma pessoa, pastor Adal, pastor, uma pessoa. Você fala assim: eu vou levar uma pessoa no culto. Imagina a confusão que você vai arrumar para o pastor Cleiton. Mas aquela confusão boa de resolver, irmãos. Põe telão do lado, irmão, põe cadeira lá, vamos levar Jesus para o povo. Então, pense, para pensar. Você não vai fazer nada, você só vai convidar. E deixa os pastores aqui ministrar, a palavra cantada ministrar. E Jesus irá fazer o que lhe apraz, porque a palavra dele não volta vazia. Isso só é possível se tivermos comunhão com eles. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 13. A Bíblia diz que após a ascensão de Jesus, os apóstolos estavam pregando a palavra de Deus. E ali eles receberam o reconhecimento da sociedade. Que eles tinham comunhão com Jesus Cristo. Por quê? Porque eles viram na vida deles os sinais acontecendo. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Isso precisamos entender, que sem a comunhão com Jesus nós não vamos conseguir isso. Fomos chamados para pregar a boa nova. Eu me lembro agora de uma palavra de Deus que está em, se eu não me falha a memória, 2 Reis, capítulo 9. Quando a Síria cerca Samaria, e Samaria ficou sitiada e eles bloquearam as entradas de alimento, todo o comércio parou e bloquearam a entrada de água. Era um estado de guerra. E a Bíblia vai dizer que todo mundo ficou desesperado e o rei um dia subiu no muro para se lamentar, para ver a situação. Quando ele estava andando no muro, o rei da Samaria, uma das mulheres disse assim: rei, me ajuda por favor. Ele disse: como eu posso te ajudar se Deus não te ajudar, minha filha? Ela disse: está vendo essa mulher aqui? Ela falou assim: vamos matar meu filho e comer ele hoje, amanhã a gente mata o seu e come. Eu matei meu filho e nós comemos. Olha a situação que estava. E quando nós fomos matar o filho dela, ela escondeu o filho dela. O rei ficou desesperado, rasgou as vestes, vestiu pano de saco. Mandou ir atrás do profeta Eliseu, ficou bravo com Eliseu. E Eliseu profetizou uma palavra. E disse assim: amanhã a essa hora haverá abundância de comida em Samaria. Aí teve alguém que duvidou e não recebeu a bênção, mas não é isso. O que me chama a atenção é que existia 4 leprosos. E esses 4 leprosos, eles estavam fora da arraial, fora da cidade. E eles conversaram entre eles e disseram assim: olha, há fome na cidade. Nós estamos aqui morrendo de fome. O acampamento dos assírios estão ali. Lá a comida, a bebida, a fartura. Se nós voltamos para Samaria, morremos de fome. E se nós formos ao acampamento dos assírios, eles nos matarão. Mas se eles nos matarem, então somente morreremos. Como que dissesse, nós já estamos mortos mesmo. Vamos para o acampamento dos assírios. E a Bíblia vai dizer que quando esses homens estão indo para o acampamento dos assírios, os assírios começaram a ouvir um barulho de um grande exército vindo em direção a eles. Eles se levantaram atemorizados e disseram: o rei da Samaria contratou outros reis para virem lutar contra nós. Os egípcios estão vindo todos os reis que eles contrataram. A Bíblia vai nos dizer
que quando eles ouvem aquele barulho de um exército vindo, eles saem correndo, não pegam nada. Eles deixaram toda a comida, todos os despojos, deixaram tudo para trás, as suas barracas, e saíram correndo. Quando aqueles 4 leprosos chegaram dentro do acampamento dos assírios, havia aquela abundância de comida, de alimento, de ouro, de prata, e começaram a pregar ouros e pratas, e iam, escondiam, voltavam e escondiam, até que um dos leprosos que estava ali salta uma pérola. Ele diz assim: olha, hoje é um dia de boas novas, e nós não podemos nos calar. Samaria estava no maior desespero, sem água e sem alimento. E aqueles 4 leprosos estavam dentro do arraial dos assírios, comendo, bebendo e se alegrando com tudo aquilo que Deus já havia proporcionado. E a cidade de Samaria dependia da mensagem daqueles 4 leprosos, e eles estavam dizendo: nós não podemos nos calar diante de tamanha fartura, de tamanha sobreja, de tamanha riqueza que está diante de nós. Vamos ao acampamento da Samaria e vamos dizer que aqui existe muitos alimentos. E assim eles fizeram, foram levar a boa nova até Samaria. Ei, irmão, sabe o que está acontecendo? Nós fomos alcançados, estamos vivendo os dias de glória na presença do Senhor, estamos sendo alimentados do melhor alimento, estamos vivendo bem, e nós estamos nos calando quando é necessário que devamos levar as boas novas àqueles que estão perecendo. Hoje é dia de boas novas, e você não pode se calar. Você não pode se calar. A Bíblia vai nos dizer lá em Ezequiel, no capítulo de número 3, e versículo 17 ao 19. Escute Deus falando com você através da boca do profeta Ezequiel, sendo reverberada pela minha vida. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-lo-ás da minha parte. Olha o que Deus está dizendo para você. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falar para ele, para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o sangue da tua mão requererei. Mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Você foi chamado como atalaia para levar a mensagem de Deus àqueles que perecem. Se eles vão aceitar, irmãos, isso aí é trabalho de outro departamento que não é o seu. Esse é o trabalho do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz. A nós está ordenado a levar a mensagem da palavra do Senhor. A única missão é levar a palavra. A única missão é levar a palavra. O segredo do crescimento de uma igreja, irmãos, não é poucos estarem se matando para fazer esta engrenagem andar. Porque acontece nos últimos dias que são poucas pessoas fazendo muito. E essa não é a dinâmica de Deus. A dinâmica de Deus é que muitos façam pouco. Porque se cada um de vocês fizerem um pouquinho, a obra de Deus avança na face da terra. Se cada um de vocês contribuírem com um exemplar do Novo Testamento, a obra de Deus avança na face da terra. Se cada um de vocês assentarem em seus corações o desejo de levar a mensagem da palavra de Deus, a igreja de Jesus, não estou falando da nossa igreja, da nossa denominação, estou falando da igreja de Jesus, vai expandir na face da terra, porque a semente que você lançar, nem sempre vai frutificar aqui, vai crescer aqui, pode ser em outro lugar, mas a mensagem do Senhor foi levada através da sua vida. Eu quero pedir para você ficar em pé.